Graça e paz. Essa é a última parte, né, dessa série de estudo que fizemos sobre possibilidades das estrelas serem anjos, né, e observação dos sinais nas estrelas, no Sol, na Lua, que mostram quão perto nós estamos do arrebatamento do filho varão, né? Nós já vimos em partes anteriores que o filho varão é Cristo, a cabeça, e a igreja o seu corpo. E na hora do arrebatamento, né, que nós também já vimos que provavelmente a explosão da Betelgeuse, né, estrela Betelgeuse, que faz parte da constelação de Órion. Por que Betelgeuse? Porque o nome Betel, né, é porta, é casa de Deus, Geus é portal, né? Então, Betegel significa portal da casa de Deus. E nós vamos voltar, né, para casa através do arrebatamento, né? E juntamente com Cristo nós executaremos todo o Apocalipse, né? Aqueles anjos de Apocalipse da igreja arrebatada. Por quê? Porque ela é vista vestida de linho branco, aqueles anjos são vistos vestidos de linho branco puro e resplandecente. Lá no capítulo 19 vai dizer que só a igreja é dado se vestir de linho branco puro e resplandecente. Mas como ser igreja, né? Como estar inserido no corpo de Cristo? Nós sabemos que só é possível através da fé, não é pela sua obediência aos 10 mandamentos, mas pela fé de que Cristo já cumpriu a condenação, né, para aqueles que não cumprem os 10 mandamentos. 2 Coríntios 3,7 diz: com letras sobre pedra foi gravado um ministério que trouxe morte. Qual ministério foi gravado sobre pedra? O único ministério que foi gravado sobre pedra são os 10 mandamentos, né? E ele tem uma condenação. Então, ele é um ministério de morte, porque não se consegue cumprir os 10 mandamentos nessa carne, humanamente. Né? Nós até podemos tentar e vamos ser beneficiados por isso, mas nunca poderemos ser declarados justos por cumprir os 10 mandamentos, porque em vários momentos nós quebramos eles, né? Então a nossa segurança não é estar cumprindo os 10 mandamentos. Podemos cumprir, devemos cumprir, mas a nossa segurança está inserida na justiça de Cristo. O versículo 8 diz: não será o ministério do Espírito mais glorioso, ou seja, o ministério do Espírito é aquele que te torna justo pela fé. Esse é o ministério do Espírito. E o ministério da lei é o quê? Que te torna justo por guardar a lei. Então aqui Paulo está dizendo que o ministério do Espírito é mais glorioso. Ora, se o ministério que trouxe a condenação, qual ministério trouxe condenação? A dos 10 mandamentos, da lei. Era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Né? De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, o que é Moisés aqui? As 2 tábuas da lei, né? Um véu, né, cobre seus corações. Que véu é esse? Da incredulidade. Então hoje nós vemos pessoas dizendo que creem em Cristo, mas não creem que Cristo foi condenado, né, no nosso lugar. Eles até creem até certo ponto, mas eles ainda acreditam que Deus vai condenar o pecado, né, sendo que Deus já condenou o pecado em Cristo. Ou seja, o pecado é uma transgressão da lei, né? E a transgressão da lei produz morte. Cristo já morreu. Percebe como que o sistema religioso ele te distancia daquilo que Cristo fez? Né? No 15 diz: de fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, né, um véu cobre seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O que se converter ao Senhor? É cumprir os 10 mandamentos? Não. Se converter é acreditar naquilo que Cristo fez. Né? É por isso que a Bíblia diz não negar o nome dele. Né? Negar o nome dele é negar o que ele fez. O que ele fez? Ele foi condenado no lugar da humanidade. Condenado por causa do pecado da humanidade. Não é? Ele sem pecado foi feito pecado para que eu sem justiça fosse feito justo. Essa é a troca do Calvário. Quando eu creio nisso, não é? Eu estou me convertendo ao Senhor. Então esse véu da incredulidade, né, é retirado. E eu me sinto segura. Por quê? Porque essa é a âncora da minha alma, a confiança naquilo que Cristo fez, né, para que eu me torne corpo de Cristo e possa escapar de tudo que está por vir sobre a terra.
através dos sinais que nós já estamos vendo aí diante dos nossos olhos, né? Então, é muito importante, né, essa questão da nossa fé estar firmada naquilo que Cristo fez. Então, qual é o vencedor de Apocalipse, né? Nas igrejas sempre é dito, e o vencedor, né, receberá tal coisa. Quem é o vencedor? É aquele que vence a acusação de Satanás, que a todo momento tenta nos tirar da posição segura da fé no sangue do Cordeiro, que tirou o pecado do mundo, né? João capítulo 1, versículo do 2 ao 34 vai falar sobre isso, né? Quando ali João Batista vê Jesus se aproximando, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como que ele tirou? Sendo condenado no nosso lugar, né? Então, o vencedor precisa abrir mão da sua justiça. A sua justiça é baseada na lei do quanto ele cumpre a lei de Moisés, quanto ele cumpre os 10 mandamentos, né? E a Bíblia chama essa justiça de justiça própria. E ficar com a justiça de Cristo. Esse é o caminho estreito, não é? Abrir mão da sua justiça para confiar só na de Cristo, que provém da fé, naquilo que o sangue dele fez, né? Rasgando a nossa roupa de figueira e nos vestindo com a justiça de Cristo. Não foi isso lá que Deus fez com Adão e Eva? Adão e Eva se vestiu de folha de figueira, Deus matou um animal, né, e vestiu Adão e Eva com a roupa daquele animal, com a pele. Isso é a justiça que nós estamos vestidos, a justiça de Cristo. Um cordeiro foi morto, né? Cristo é o nosso cordeiro, foi morto, para que nós fôssemos vestidos com a justiça dele. Então, abra mão da sua justiça, porque ela é falha, e fique só com a justiça de Cristo. Essa é a segurança, né, que te torna corpo de Cristo, né? Gálatas 5,4 diz assim: Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo. Então, se você confia que você está seguro por causa da sua obediência aos 10 mandamentos, você está separado de Cristo. Né? E diz, caíste da graça. O que é graça? A favor imerecido. Né? Então, você não merecia a justiça de Cristo e recebeu ela porque você crê nela, né? O 5 diz, entretanto nós, pelo Espírito, lembra do ministério do Espírito? Mediante a fé. Fé no quê? De que ele foi condenado em nosso lugar. Aguardamos a justiça que é a nossa esperança. Então essa é a certeza que vence o mundo. A fé que vence o mundo é a certeza daquilo que ele fez, né? Então, os sinais que nós vimos no sol, na lua, nas estrelas, estão sobre nossas cabeças, né? Então, fiquemos atentos a eles e eles vão acontecer com mais frequência da agora para frente, né? E fiquemos firmes na fé de que Deus já fez justiça contra o pecado. Como que ele fez justiça? Condenando Cristo no nosso lugar. E só fará parte do corpo de Cristo, né? E só será o filho varão, por ser corpo de Cristo, quem for justificado pelo sangue do Cordeiro, né? O filho varão está sendo gerado, né? Pessoas estão sendo inseridas no corpo de Cristo. E esse filho varão vai nascer através do arrebatamento que sabemos que está muito próximo, né? Então, só vai ser filho varão mesmo quem tendo pecados. Deus vê ele justo. Por que ele vê ele justo? Porque vê ele no corpo de Cristo, né? Ele foi inserido pela fé de que Cristo foi condenado no seu lugar. Portanto, o único meio, né, de nós sermos encontrados sem nenhum pecado é pela fé de que todos os nossos pecados, passados, presentes e os futuros, foram punidos em Cristo, nos fazendo irrepreensíveis aos olhos de Deus. Esta é a fé que vence o mundo. Né? Essa é a fé que te torna um vencedor, porque o adversário vai usar os seus pecados, né, para te condenar. Perdão. O sistema religioso vai usar os seus pecados para te condenar. Mas você tem que permanecer firme, crendo que toda a condenação já foi posta sobre Cristo, né? E só assim nós seremos arrebatados e poderemos, né, escapar de tudo que está por vir, né? De coisas terríveis que estão por vir, né, pelo cumprimento de Apocalipse, né? Então fique firme na fé, firme, né, no corpo de Cristo, crendo que a justiça de Cristo é a sua justiça. Né, que o Espírito Santo ilumine o seu coração e a sua fé seja posta nele, né, a cada dia. Em nome de Jesus.